Olá, pessoas! Há quanto tempo? Resolvi voltar e dessa vez é pra valer. Pelo menos eu espero. Hoje nós vamos falar de um filme que estreou em fevereiro na Netflix e que as pessoas estão com opiniões bem divididas sobre ele. E eu confesso que eu também estou com uma opinião muito dividida sobre ele. E acho que esse é um dos motivos que me levou a gravar esse vídeo, para ver se eu, no final do vídeo, consigo decidir se eu gostei ou não dele. É diferente dos outros, que eu vim aqui realmente com o propósito de elogiar o filme na maior parte das vezes e tudo mais, mas ainda assim vai ser uma experiência interessante. Então vamos nessa? Você já deve ter visto no título, mas eu vou falar aqui. A obra que a gente está falando é Malcolm e Marie, que é da Netflix. Tem uns detalhes bem peculiares sobre a produção. Primeiro de tudo, são só dois atores o filme inteiro. Só a Zendaya e o John David Washington. Marie e Malcolm. E é isso. O cenário é um só, a casa deles. E são só os dois conversando, tendo diálogos, expondo problemas da vida deles e tudo mais. E tudo isso dentro de um ambiente restrito. Outra peculiaridade é que o filme é preto e branco. Ele tem o propósito dele, do porquê ser em preto e branco, e eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. O roteiro e a direção são de Sam Levinson. E aí, Samuca, se puder colocar a fotinha aqui tanto dos atores quanto do diretor, eu agradeço. O que acontece com esse filme? Um casal, Malcolm e Marie, eles voltam de uma noite porque o Malcolm ele trabalha com cinema e um filme que ele roteirizou e dirigiu teve a sua estreia e foi bastante elogiada pela crítica. E ele tá querendo comemorar e tudo mais. Só que a noite não sai bem como planejado. Pra quem já sabe como que funciona o meu canal, pode ficar tranquilo. E quem não sabe, eu já aviso agora, não tem spoiler. Eu tento fazer uma análise do filme sem contar muito da história, até porque eu acho que estraga um pouco a surpresa. E se eu quero convidar vocês a ver o filme, não rola essa ideia de ficar falando. Mas enfim, voltando aqui. Por que eu acho que esse filme é interessante de se discutir? Primeiro, por essas decisões do diretor. Pouco elenco, pouco cenário, a imagem em preto e branco. E ele valoriza muito planos longos. O que são planos longos? São aqueles planos que demoram muito, sem cortes. E ele tem isso no filme, ao mesmo tempo que ele também tem uma interseção aí com planos curtos. São planos que vão tendo vários cortes. E ele sabe bem orquestrar isso na cena. Então vão ter momentos de monólogo, tanto da Marie quanto do Malcolm, em que a câmera não vai mudar. Vai deixar eles ali e falem. Falem tudo que vocês têm que falar. Enquanto vai ter outros momentos que, enquanto um tá falando, a câmera vai ficar saltando da pessoa para a reação da ouvinte. A pessoa que está falando, a pessoa que está ouvindo. Isso tudo para mostrar que tem momentos que você tem que ver quem está falando, qual é a mensagem que ela está passando, não só com as palavras, mas também com as expressões, com a atuação propriamente dita. Enquanto tem outros momentos que você quer ver o que o outro personagem está achando dessa conversa que o primeiro está falando. Então acho que isso funciona muito bem no filme. O jogo de câmeras é bom, ele sabe o enquadramento e tudo mais. O preto e branco realça bastante as expressões dos atores. Isso tudo é muito bom. Com relação ao roteiro, que é aí que me pega um pouco. Por que eu fico conflituoso acerca do roteiro? Porque o roteiro, ele logo no começo ele já apresenta como que ele vai ser e ele não te engana. E se você for ver o trailer, vai ser a mesma coisa, ele não vai te enganar. É um casal discutindo a relação deles. E isso vai ser a noite inteira deles. Então vai ter os momentos de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Certinho. Vai ter a discussão, você acha que eles se acertaram, outra discussão. Ah, Pedro, mas isso não seria um spoiler? Pode até ser, mas pode não ser. Porque cada discussão ela tem a sua intensidade e ela tem o seu conteúdo que impactam, que marcam a sua presença muito definida no roteiro. E para isso funcionar, não basta um roteiro bom. Também tem que ter uma atuação boa para conseguir te transmitir. E isso eu tenho que falar. Os atores estão ótimos. Se você for pesquisar na internet, vão ver críticas falando que a Zendaya tá meio apática no filme. Mas não é isso. É porque a proposta da personagem é esse. A Marie é uma personagem mais cansada. Ela é mais quieta. Ela ouve tudo e quando ela tem que falar, ela acerta aonde tem que acertar. Então ela é precisa. E ela tá cansada. Então você vai olhar para ela e você vai ver. Essa é uma pessoa que está
cansada. E isso é muito difícil de fazer, porque é justamente uma atuação mais contida. É diferente de outros atores. Eu posso citar, por exemplo, o caso muito comentado da Kristen Stewart no Crepúsculo. Aquela situação dela realmente é má atuação. Aqui não. Aqui é saber o que o personagem tem que transmitir. E pelo outro lado, o John David Washington, o Malcolm, ele é o contraponto da Marie. Enquanto ela é mais contida, quieta, ela pensa antes de falar, ele é explosivo, ele fala o que tem que falar na hora, e você percebe na atuação dele logo nos primeiros minutos que ele é muito espalhafatoso, ele é muito exagerado. Quando ele tem que comemorar, ele comemora e tudo mais. E você percebe que o filme... um dos motivos do filme funcionar tão bem é a química dos dois e esse contraponto. Eles se equilibram ali, o que torna tudo ainda mais dinâmico. Por que eu tinha dito anteriormente do preto e branco? Vamos voltar aqui. Porque quando você tem um filme com cores, é muito fácil de você se perder. Você quer focar no cenário, você quer focar na imagem, você quer focar em tudo. Quando é no preto e branco, você foca mais nas expressões, mais nos detalhes. E é isso que eu imagino tenha sido a intenção do autor, do diretor, do escritor, que são a mesma pessoa no caso. Focar nos sentimentos e nas sensações. O que as palavras ditas estão causando nos atores, estão causando nos personagens. E é muito bom isso. Agora, eu só tô tecendo elogio, então por que eu tô tão conflituoso, que nem eu falei? Porque apesar de todos esses pontos positivos, o filme ele é cansativo. Porque ele não promete nenhuma surpresa. Tem alguns momentos de destaque, mas a maior parte dele é seguindo numa mesma linha. Tem os sobes e desces, mas todos seguindo esse paralelo. Não tem um momento que vai ter um crescendo gigantesco para ter uma baixa menor e tudo mais. Vai ser esse padrão. Isso me incomoda um pouco, confesso. Outro ponto. O que acontece sobre o roteiro que é bom ser destacado? Você tem a vida deles, as discussões do casal são em torno da vida deles. O que aconteceu antes, o que está acontecendo e o que eles imaginam que vai acontecer mais pra frente. Ponto positivo. Isso é feito de uma maneira orgânica. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, ao contrário do que eu estou fazendo agora, não precisa de alguém para aparecer para explicar o que está acontecendo. Ah, como assim, Pedro? Vamos lá. Filme de terror. Tem um espírito, alguma coisa assombrando todo mundo. Ninguém sabe o que é. E aí, de repente, eles descobrem na internet que tem um especialista que passou a vida estudando esse espírito. Aqui não tem isso. Ou então aparece um flashback no meio do filme para explicar por que a pessoa está se sentindo daquela maneira. Não tem. E isso é bom, porque não insulta a nossa inteligência. Ele trabalha na linha de diálogo. Eles estão discutindo e aí quando eles têm que falar do passado deles, faz todo sentido para a discussão. Eles não estão fugindo do roteiro só para explicar para você saber, então é por isso que ela está revoltada, é por isso que ele está chateado. Não, não precisa disso. Na própria discussão, eles já vão falando e você acredita nisso. Não dá esse estranhamento, tipo, sério que teve um momento de explicação no meio da briga? Não, não tem. E isso é muito bom, eu gostei desse elemento. Só que eu acho que tentando ser um slice of life, ou seja, um filme que é mais do cotidiano, não tem nada muito extraordinário que fuja da nossa crença, é um filme que você consegue imaginar acontecendo com alguém na vida real, ele acaba ficando meio maçante. Então, se você for ver, você tem que estar no clima para um filme mais parado, mais arrastado e que vai se prolongando. E tem algumas discussões ali que se tornam muito desconfortáveis. Tem momentos que são desconfortáveis. Por exemplo, teve momentos que eu olhei pro filme, pausei e falei, cara, se eles fizessem terapia, esse filme não tinha 30 segundos. E aí, esse sentimento ficou comigo o filme inteiro. Acho que esse é um dos motivos de eu não ter essa opinião formada de falar, eu gosto desse filme. Foi porque ele me deixou desconfortável. Mas a partir do momento que você enxerga que essa é a proposta do filme, é ele te tirar dessa zona de conforto, é ser uma discussão tão crível, tão que você consegue acreditar, que você começa a assimilar isso com pessoas que você conheceu, discussões que outras pessoas tiveram, até mesmo você teve, e isso impacta você de uma maneira sem que você esteja percebendo. Então, acho que no final das contas, vamos encerrar esse vídeo falando exatamente isso. Eu acho que o filme
ele presta muito bem o papel que ele quis ter, que é mostrar um casal discutindo. E se você tem alguma empatia ou passou por alguma situação parecida, então você vai se ver ali e você vai se sentir desconfortável junto. Agora, se você não passou por nada disso, se filme preto e branco não é o seu estilo, se filme parado não é o seu estilo, você possivelmente não vai gostar do filme. Essa é a realidade. Esteja preparado para isso. Eu dei os detalhes técnicos no começo, falei um pouquinho mais do roteiro no final. Isso tudo eu estou experimentando nessa nova fase do canal. Se você gostou dessa maneira que eu fiz, comenta, dá o joinha, se inscreve, porque eu vou tentar manter agora firme de 15 em 15 dias e dependendo do quão bem a gente for, a gente pode tentar tornar isso daí semanal, mas vai depender muito de como for caminhar de agora em diante. Obrigado para quem viu o vídeo e a gente se vê na próxima.